Oi, Jéssica, tudo bem? Tudo, e você? Tô jóia também. Jéssica, conta pra gente um pouquinho sobre autista. Bom, acho que primeiro é preciso que a gente fale que não existe autista sem um sujeito autista. O autismo é uma categoria clínica, uma categoria psiquiátrica. Existe um diagnóstico em torno disso. É um transtorno do neurodesenvolvimento dentro do DSM. E ele tem níveis, né? A gente entende níveis de suporte. Nível 1, nível 2, nível 3 de suporte. Mas além disso, existe um sujeito que está ali em questão, que a gente escuta e que tem algum tipo de sofrimento em torno disso. O autismo ele vai estar caracterizado por uma dificuldade de comunicação, um tipo de estereotipia de comportamentos, algumas dificuldades tanto de autonomia, desenvolvimento de autonomia, de aprendizado. Dentro da psicologia, né, que é o meu curso, a gente escuta esse sujeito e a gente vai escutar um pouco desse sofrimento dele em relação a isso. Não existe muito bem um consenso, tanto no que causa o autismo, quanto o que é de fato o autismo, qual que é a categoria que ele está ali dentro, porque muita coisa é falada dentro do autismo. Existe quem diga que ele é um fator genético, existe quem diga que ele é uma questão de linguagem, existe quem diga que ele é uma questão de neurológica. E eu acho que a psicanálise, que é de onde eu falo também, ela vai tentar recuperar esse fulaninho, que está muito, muito escondido por trás do nome do transtorno. Que por mais que o transtorno também precise ser escutado, até porque não tem jeito, né? A família sofre, a pessoa sofre, a escola sofre, tá todo mundo agonizando. Mas é importante que ele tenha um lugar também para falar sobre ele, no meio desse sofrimento coletivo todo. Bom, o diagnóstico do autismo, né, ele começa pela desconfiança da família, né? Quando a mãe, quando o pai, quando toda a família, eles vão começar a desconfiar que tem alguma coisa que não está certa. Por exemplo, a criança, ela não interage durante a amamentação, ou a criança, ela não atinge alguns marcos de desenvolvimento esperados para aquela faixa etária, né, que é algo que a gente tanto busca, né, na consulta com a criança. E essa família vai procurar o médico, vai procurar o pediatra, o neuropediatra, o neurologista, né, e aí a gente vai buscar, né, alguns critérios diagnósticos para poder estar fechando o diagnóstico do autismo, sabendo que o principal deles, e o mais importante e obrigatório, é a questão social, né? A criança, ela não tem aquele contato social, ela não tem aquela facilidade de fazer amizade, de manter amizade, né? Ela vai para o parquinho e ela quer brincar sozinha, ela não quer brincar com os outros coleguinhas dela. Outra característica, por exemplo, seria a questão do comportamento. Ela tem certas agonias, né? Ela não gosta de um certo contato, ela não quer ter o contato, ela não quer ela tem dificuldade com as texturas, né? Ela tem uma seletividade alimentar. Ela se sente incomodada até com o piso do chão. Ela acaba, por vezes, andando na ponta dos pés. Não gosta de etiqueta de roupa, porque aquele toque da etiqueta da roupa acaba incomodando ela, né? E a gente também tem as estereotipias, né? Que são movimentos repetitivos. A gente tem as manias, né, que são aqueles comportamentos diferentes. As crianças, elas gostam de um certo assunto, ela tem um hiperfoco em algum assunto, né? Elas vão gostar de um dinossauro, elas só querem saber daquilo. Elas vão gostar de animais específicos, baleias, ela só quer saber de baleia. Na brincadeira, ela gosta de brincar de enfileirar objetos, né? Ela gosta de brincar de empilhar objetos, montar e desmontar objetos, né? Ela tem um foco maior nos objetos e não nas pessoas, né? Quando ela vai brincar com o carrinho, ela está mais focada na roda do carrinho, por exemplo, do que no próprio carrinho, né? Então essas são algumas características das pessoas que têm autismo, né, e que a gente vai buscar para preencher esses critérios diagnósticos. De 13 anos para cá, vem falando mais sobre o autismo, sobre
o diagnóstico, a procura, né, dos atendimentos, para mesmo a capacidade dos profissionais também se capacitarem, né, as universidades falarem sobre isso, pesquisas, né, sobre o autismo. Então vem crescendo bastante. Quando eu fiz a graduação lá, 13 anos atrás, a conversa era outra. Agora já tem mais informações, mais pesquisas, e isso tem ajudado bastante no desenvolvimento. Para cá, né, a partir desse diagnóstico, né, dessas pesquisas, vem aumentando bastante a demanda de procuras de profissionais que atendam autismo. Os pais, quando recebem o diagnóstico, eles pouco sabem sobre abordagens, né, dentro da psicologia ou dentro da equipe multidisciplinar, de forma de intervenção. E aí eles começam a peregrinação, né? Procurar entender um pouco mais sobre o diagnóstico, sobre as terapias e quais os profissionais que elas devem procurar, né, em relação à referência, quem é referência nessa área. E aí começa todo um processo de procura, né, desse conhecimento para levar as crianças. Nós atravessamos agora, nesse momento, uma pandemia de diagnóstico da infância, não só de autismo, mas dentro dessa pandemia de diagnóstico da infância, em particular, pandemia de diagnóstico de autismo. Já de algum tempo para cá, a gente se coloca essa questão de se o número de autistas aumentou ou se a gente é que passou a ficar mais atento, né, ao diagnóstico ou se o modo de fazer o diagnóstico é que está determinando esse sobrediagnóstico. O que está acontecendo? Eu acho que está acontecendo um pouco de tudo. Realmente, eu acompanho esse campo do autismo há mais de 20 anos. E essa mudança, ela é muito nítida. Quando eu comecei a trabalhar com autistas, por exemplo, da Secretaria de Saúde, a gente tinha poucos autistas, muito graves, e a maioria das pessoas não queria atender autistas, não sabia o que fazer com eles. A gente está falando de um momento anterior, por exemplo, aos CAPZIs, né? E depois, então não se sabia se a criança autista, por exemplo, devia ser encaminhada para um ambulatório ou para um CAPZI. Depois houve um momento em que passou a se achar que eram todas para o CAPZI, um momento em que todos os serviços, inclusive os Centros Especializados em Reabilitação, reivindicaram para si o atendimento dos autistas, e aí começou a ser tanta gente diagnosticada autista, por motivos diversos, que aí agora é um boom tamanho que nenhum serviço mais quer. A gente sabe que o diagnóstico do transtorno do espectro autista ele é clínico, né? Então a gente tem uma série de sintomas para chegar a esse transtorno, para esse diagnóstico, mas a gente tem a avaliação neuropsicológica como um importante instrumento para auxílio diagnóstico. A avaliação neuropsicológica nada mais é do que um exame que a gente faz para verificar todo o funcionamento cognitivo, comportamental e emocional. Nesse exame a gente faz um apanhado de todas as funções cognitivas, incluindo inteligência, atenção, memória, capacidade de raciocínio e as habilidades comportamentais e emocionais. No transtorno do espectro autista é muito importante que a gente não ignore ou não deixe de investigar muito bem habilidades como cognição social, que é a habilidade ali de entender dicas sociais, de fazer inferências sobre comportamentos sociais do outro e de si mesmo, regular suas emoções e todos esses traquejos sociais, né? A motivação social, a intenção social também no transtorno do espectro autista é importante a gente investigar, porque a gente sabe que esses indivíduos vão ter essas habilidades mais reduzidas do que a população típica, né? Não é que eles não possam interagir com ninguém, mas muitas vezes a motivação e essa intenção ela é mais reduzida do que toda a população de um modo geral. Então, o exame, né, da avaliação neuropsicológica, somado a toda uma entrevista clínica, ele contribui para que o médico ele acabe estabelecendo, né, e dando esse diagnóstico. E aí, a partir dessa avaliação também, que a gente faz todo o direcionamento e propostas de intervenção, a partir de todas as dificuldades que foram pontuadas ou observadas ali dentro desse contexto diagnóstico.
o pediatra, querendo ou não, é a primeira pessoa a ter contato com a criança, né, autista, e é muito importante que ele tenha esse acompanhamento com a família e ele faça a suspeita desse diagnóstico. Até porque, geralmente, essa criança está acompanhando ali, né, mensalmente ou semestralmente com o pediatra. E o pediatra conhece a família e é muito importante que ele faça os questionamentos, né? Então, a gente tem uma tabela de questionamento que a gente faz, chama MChat. Essa tabela ela foi instituída pela Sociedade Brasileira para que seja feita em todas as crianças a partir de 18 meses de vida. Porque nós sabemos que, a partir da suspeita do autismo, né, iniciadas terapias o mais precocemente possível, a gente consegue mexer com uma coisa chamada neuroplasticidade. A neuroplasticidade é o desenvolvimento da parte comportamental, do cérebro, né, dessa criança. E você fazendo esse diagnóstico precoce, você consegue intervir precocemente, consegue melhorar o prognóstico e o desenvolvimento da interação dessa criança no futuro. Então, né, essa rede de pesquisa, é uma rede de pesquisa que está há 3 anos funcionando no Fórum do Campo Lacaniano de Brasília, a qual estou coordenando. Ela iniciou-se em função dessa demanda, né, desse aumento de diagnósticos, principalmente dentro dessa instituição que eu trabalho, né, que é o COMP, que é o Centro de Orientação Médico-Psicopedagógico, que é uma instituição de saúde mental infanto-juvenil, era infanto-juvenil, agora atende só crianças. Isso também é um fator importante, teve uma mudança também devido ao aumento, né, de usuários, né, passou a atender também só crianças, essa instituição, e com um grande número de suspeitas de diagnóstico de autismo. E aí comecei a me questionar sobre isso, da onde está vindo? Né? Por que tanto, né, diagnóstico de autismo? E aí, como referencial psicanalítico, né, sou psicanalista, fui tentar entender, junto com outros profissionais da área da educação, pesquisadores que estão participando dessa rede, né, de pesquisa, tentar entender, né, o que está acontecendo nesse momento, que eu penso que não é uma questão só do campo da saúde, né? É uma questão política, né? A nossa clínica envolve questões políticas, envolve questões econômicas, né? Então, do que se trata essa epidemia, podemos dizer assim, alguns colegas têm chamado assim, né? E aí nós começamos a pensar sobre o diagnóstico, né? O que é o diagnóstico do autismo, né? O que é o autismo, né? E aí, o que nós podemos falar é dentro desse referencial da psicanálise. A psicanálise, ela trabalha com o diagnóstico dentro de uma questão de estrutura. O diagnóstico para a psicanálise, né, é de uma posição do sujeito. Pensando dessa forma, o autismo, né, para a psicanálise, seria uma posição do sujeito, já considerando, né, essas crianças como sujeito, com uma grande dificuldade na linguagem, uma grande problemática na linguagem. Mas para nós, essas crianças, esses sujeitos, né, estariam mais no campo da psicose. Né? Para a psicanálise, né, o autismo, alguns psicanalistas entendem dessa forma, né, o autismo como uma psicose precocemente desencadeada. Agora, o curioso é que o termo psicose infantil foi retirado recentemente do DSM-5. Né? Então, isso fica, né, uma questão. O que aconteceu com a psicose infantil, né, que foi retirado do manual classificatório, né, e só temos agora psicóticos, esquizofrênicos adultos? Ou ela só acontece na adolescência? Né? Então, começamos a pensar sobre isso. Um aumento disso, que hoje se chama espectro do autismo, né? Tudo
se configura como autismo, uma ausência de um diagnóstico da psicose infantil e uma necessidade que a gente vê hoje de que esse diagnóstico seja feito no campo neurológico, no campo médico, né? Como que eu posso dizer, um não reconhecimento das terapias, como são conhecidas, né, dinâmicas, né, um não reconhecimento da psicanálise como forma de tratamento dessas crianças e desses sujeitos, né? Hoje isso tem sido levantado, né, como uma polêmica, né, como dizendo que a psicanálise, né, alguns falam, a psicanálise não trata do autismo, quando isso não é uma verdade, né? Muito pelo contrário, né? Há anos a psicanálise, né, vem tratando, né, e contribuindo para o tratamento da psicose, contribuindo nas políticas públicas, principalmente da saúde mental infanto-juvenil, mas da saúde mental como um todo, né? Os CAPs infantis tiveram uma grande contribuição da psicanálise, isso a gente pensando a nível de Brasil, né? Mas a nível, né, mais amplo, a psicanálise sempre trouxe contribuições para o campo, né, da clínica infantil. E hoje isso é muito estranho, né, quando a gente escuta dizendo que não, que o autismo é do campo, né, é um transtorno do campo do neurodesenvolvimento e, portanto, né, só pode ser tratado por terapias baseadas em evidências científicas, são essas frases, né, que nós escutamos, e com uma metodologia comportamental. Sobre a questão do diagnóstico, né, muitas das vezes esse diagnóstico ele pode ser um desafio. A gente sabe que no autismo existem graus, existem os casos mais leves, né, aqueles casos que são certos, verdadeiros desafios diagnósticos, né, e que o médico às vezes precisa de várias consultas, de várias conversas com a família, né, de várias consultas, várias conversas com o próprio paciente, né, para ele estar fazendo esse diagnóstico, né? Então, muitos casos eles podem passar batidos e às vezes essas pessoas vão ter o diagnóstico na fase adulta, né? São pessoas que têm uma vida normal, que têm amigos, que têm um emprego, né? Que se formaram, não têm nenhum déficit intelectual. Então, muitas das vezes esses diagnósticos são difíceis. Claro, existem os casos mais graves, que são casos que a gente consegue fazer o diagnóstico mais rápido, mais cedo, né? Que a gente já consegue iniciar o tratamento, as terapias. Então, nesses casos, né, há uma facilidade e a gente consegue fazer esse diagnóstico mais rápido, né? De certa forma, em tudo, a gente precisa de um bom senso, né? Os casos mais óbvios, os casos mais visíveis, a gente deve fazer sim o mais rápido possível, né? Já para ter o início do tratamento, a gente sabe que iniciando o tratamento há uma chance há uma chance, não, com certeza, né? Ela vai ter um desenvolvimento melhor, né? Ela vai ter uma melhor adaptação ao meio. Então, há essa importância de uma certa celeridade no diagnóstico. Porém, em alguns casos, né, quando a gente tem essa dúvida, né, o mais prudente, né, é que a gente faça com bastante cautela, né, muitas vezes precisando do auxílio até de um neuropsicólogo, né, e para a gente não tá fazendo um diagnóstico precipitado. Na minha opinião, né, tudo é o bom senso. Em alguns casos, né, com mais velocidade, né, o diagnóstico para estar tendo uma melhor desenvolvimento. Em alguns casos, com bastante cautela para não criar um estigma, né, que possa atrapalhar o psicológico do paciente. Tem aumentado, sim, a demanda de
de procura, né, pelo tratamento. Acredito que desse movimento dos pais, movimento das escolas, porque as escolas começaram a engajar também, porque começou a chegar essa demanda no colégio, né, eles começaram a engajar também. Então, eu vejo essa procura, e isso reflete no consultório. Voltando, né, ao DSM-5. O DSM-5, então, colocou o autismo como categoria diagnóstica psiquiátrica dentro de um grupo chamado transtorno do espectro do autismo, e isso facilitou a colocação nesse espectro, na dúvida, a colocação de pessoas que estão ali colocadas, mas não são autistas, né? Outra coisa que eu considero, eu venho na contramão falando sobre isso, outra coisa que eu acho que foi um desserviço do DSM-5 foi colocar o autismo como um transtorno do neurodesenvolvimento. Do ponto de vista da psicanálise, é um desserviço, porque o que a gente assiste com essa colocação é uma neurologização, né, dos diagnósticos psiquiátricos, que vem ocorrendo, aliás, não só, né, na medicina, mas na psicologia também. Então, dizer que o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento é foracluir o psíquico, né? E induzir, inclusive, as famílias ao engano, que é a pensar, né, que se é um transtorno do neurodesenvolvimento, ele deve ser encaminhado a um neurologista, no caso de uma criança, a um neuropediatra, porque é assim que vai se dar o tratamento. E fica a ideia, né, que as classificações americanas passam, que cumpriu aqueles critérios, está dentro daquela categoria, e a ideia de que é um transtorno, que o nome nem ajuda, porque é como se, no senso comum, transtorno é uma coisa que ninguém quer, uma coisa que atrapalha. Então é para retirar. Fica a ideia de que é alguma coisa que a pessoa adquiriu e vai poder, então, ser retirada dela. Bom, isso é muito diferente do que a psicanálise pensa. Mas, na psiquiatria, isso tem causado um problema imenso. Então, o que a gente assistiu nos últimos 20 anos? A gente começou a ver menos casos de autismo do tipo autismo de Kanner, mais crianças com sintomas autísticos, maior quantidade de diagnósticos de autismo, alguns certos e outros não. Os sintomas autísticos, eles podem aparecer, e a gente está se interrogando nesse sentido, os sintomas autísticos podem aparecer e não serem autismo propriamente. Por exemplo, você pode ter uma criança que tem uma deficiência cognitiva e sintomas autísticos. Mas para seguir o raciocínio psiquiátrico, o que predomina no quadro é a deficiência cognitiva. E é esse que dá nome ao quadro, digamos assim, apesar dos sintomas autísticos. Nos adultos, a gente vê que a ideia do diagnóstico ela é um pouco diferente, né? Visto que ele já passou por várias etapas, ele já tentou ali sozinho resolver muitas coisas. E aí a ideia do diagnóstico na vida adulta, ela funciona muito mais como uma forma do adulto compreender melhor como ele funciona, né? Talvez tirar conceitos equivocados que ele tinha sobre ele mesmo e que a família tinha sobre ele mesmo. Então o diagnóstico na vida adulta, ele acaba sendo, o que a gente vê que ele acaba sendo libertador para a pessoa que recebe. Porque ela começa a entender melhor sobre como ela funciona, por que ela se comporta de determinadas maneiras, por que às vezes ela não é exatamente como todo mundo deseja que ela seja, né? Então a gente vê que o diagnóstico nas diferentes faixas etárias, ele vai ser importante, mas de maneiras diferentes. A psicanálise não é que ela seja contrária ao diagnóstico. Ela não é contrária ao diagnóstico. Nós trabalhamos com o diagnóstico, sim. Né? Só que o nosso diagnóstico é um diagnóstico estrutural, baseado na transferência estabelecida com a criança. Ele não é dado de início do tratamento. Né? Nós consideramos impossível, num primeiro encontro com a criança ou com a família, já fechar um diagnóstico. Né? O diagnóstico é uma construção em análise. Então, assim, não existe isso de que somos contrário ao diagnóstico. Não, o diagnóstico é uma direção do tratamento. Né? Lacan vai falar da estratégia,
a tática, né, da análise, e o diagnóstico ele vai dar uma direção. Agora, quando se pensa em diagnóstico de crianças, isso tem que ser mais cuidadoso ainda, né? Porque com crianças, né, a gente está falando, né, de sujeitos que estão, né, em desenvolvimentos, até mesmo na psiquiatria, no campo médico. Antes de começar todo esse boom do autismo, antes de começar essa classificação de autismo, né, quando era definido o autismo como TID, transtorno invasivo do desenvolvimento, né, porque também tem, né, um histórico aí dessa classificação de autismo, né? E eu lembro que antes, quando era transtorno invasivo do desenvolvimento, eu lembro que os colegas psiquiatras falavam, não, a gente não pode fechar esse diagnóstico antes dos 3 anos de idade, né? Então, com crianças, o diagnóstico deve ser mais cauteloso ainda. Por quê? O diagnóstico tem consequências de estigma para essa criança, tem consequências do que isso, né, vai sendo transmitido e interferindo na relação dela no social, né, e também, em contrapartida, retornando, né, para ela subjetivamente. Né? Então, nós psicanalistas trabalhamos sim com diagnóstico, mas com diagnósticos de uma outra ordem, como eu falei anteriormente, de uma ordem estrutural, né, de uma ordem construída em transferência, em análise, né, e com o objetivo de dar uma direção ao tratamento. Né? Não é o objetivo de cura, de medicalização, né, mas é com esse objetivo, né, de conduzir principalmente as intervenções, de como elas serão feitas, né? É mais vamos dizer, o diagnóstico ele serviria mais como um trabalho, uma ferramenta para o psicanalista. E hoje a gente vê o diagnóstico tendo várias outras funções e objetivos. Né? O diagnóstico hoje, se a gente for parar para pensar em diagnóstico, ele tem várias funções para a escola, para o médico, para os pais, né? E para a criança. Qual é a função do diagnóstico para a criança? É claro que é necessário também a gente ficar atento aos diagnósticos diferenciais, né? E também às comorbidades. Nos diagnósticos diferenciais, a gente deve sempre estar atento a, por exemplo, um déficit auditivo. Né? Uma pessoa que tem um déficit auditivo é uma pessoa que interage menos. Né? Então, sempre ficar atento, sempre estar colhendo alguns exames, né? Exames laboratoriais, para ver se não é falta de algum hormônio, né? Alguma coisa do tipo. Né? E também, né, a questão das comorbidades. Muitas das vezes esses pacientes eles têm algum outro problema que possa estar piorando os sintomas, né, agravando os sintomas e até causando uma confusão na hora do diagnóstico. Tem um período escolar. A criança está com 3, 4 anos, né, vai para a creche ou começa no processo escolar. Os professores começam a identificar que tem alguma coisa diferente nessa criança. E aí eles falam, olha, precisa procurar um profissional para entender um pouco mais. E eles acabam encaminhando, né, ou para o fono ou para o psicólogo. Né? Às vezes pensa que é uma questão emocional, porque a criança está pouco socializando, né? Não está interagindo com as outras crianças, ou não está conversando, e aí encaminha ou para fono ou para o psicólogo ali. E então acaba que esse primeiro contato, né, em relação ao diagnóstico, ao meu ver, vai muito para esses profissionais. Muitas das vezes com medo de ir no médico, né, o especialista ali, para fechar um diagnóstico. Porque fica uma coisa assim, eu sei que meu filho tem algo diferente, mas eu estou com medo, né, de ir até ele e falar que é isso. Porque muitas das vezes os professores, os familiares, né, falam, olha, pode ser autismo,
olha, pode ser TDAH, pode ser tal coisa, né? E aí eles ficam com muito receio. Então acaba entrando, né, em contato com esses outros profissionais, né? E depois esses profissionais encaminham para o médico para fechar o laudo, fechar o diagnóstico. Então acontece bastante, principalmente com pré-adolescente e criança. Agora já não mais de 3 a 4 anos, que geralmente acaba vindo pelas creches, né? Mas agora no processo escolar mesmo. Quando não está desenvolvendo bem, ou essa questão da interação. Quando a gente fala sobre diagnóstico, pensa justamente nessas 3 questões: a comunicação, a interação social e também a FLAPs, né? Comportamentos repetitivos, que a criança pode vir a manifestar. Então, a partir, né, desses 3 critérios diagnósticos, acaba fechando um diagnóstico ali e os níveis a partir do aumento, né, da necessidade de um suporte terapêutico, de um suporte, né, dessa criança ali, da ajuda para realizar as atividades. Então tem muito disso. Existem 2 tipos de pais, assim, eu divido mais ou menos em, não sei nem se é correto falar isso, mas eu divido em 2 tipos de pais, né? Os pais que estão na fase de não aceitação e os pais que já têm a suspeita e eles procuram o profissional para que tenha essa confirmação e tenha o desenvolvimento dessa criança. Geralmente os pais da negação, eles não te procuram com essa intenção, eles te procuram, eles às vezes procuram, por exemplo, um pediatra especialista de desenvolvimento ou um neuropediatra, querendo uma opinião porque a criança teve um atraso da fala, por exemplo, né? E muitas das vezes eles chegam já com a própria desculpa. Então, eles já chegam falando que esse menino fala porque ele fica com a avó, aí ele acompanha com o pediatra, mas o pediatra já falou que é normal, que é uma fase, ele vai falar, ele vai melhorar. Só que às vezes a gente vê que não é bem assim, né? E precisa de todo o acolhimento dessa família, tanto da família que já tem a suspeita, quanto da família que ainda não tem esse conhecimento. A família que já tem a suspeita, muitas das vezes ela vai e ela já te fala logo de cara o que está acontecendo e já vem acusando, né, mostrando as alterações. Às vezes ela mesma já pesquisou e fala sobre o comportamento da criança. Só que a gente precisa explicar para essa família que não é bem assim, né? A gente, muitas das vezes, é muito difícil dar um diagnóstico logo de cara numa consulta inicial para um paciente. E um diagnóstico é um destino, né? A gente vai ter um CID, né? A gente vai ter uma alteração para o resto da vida dessa pessoa. O cuidado, a escola, leis que podem favorecer para ela no futuro, né? Então, temos que ter muito cuidado antes de dar um diagnóstico. Tem que ter, eu acho muito importante, o apoio da neuropsicologia, né? Da parte psicológica também. Porque o que acontece? Muitas das vezes um contato inicial só com o paciente, apenas um contato, a gente consegue ter uma suspeita, né? A gente tem ali a visão dos pais, mas a gente não tem um contato fidedigno, né? Então, por que eu acho importante a partir da psicologia nesse diagnóstico? Porque o psicólogo, ele vai ter, por exemplo, contato semanal, às vezes mais do que uma vez na semana, né? E ele te passa depois toda uma lista de várias áreas avaliadas dessa criança, né? Então, ele faz toda aquela avaliação neuropsicológica. Então, ele vai falar como que é a relação dela com os brinquedos, como que é a relação dela com a fala, com a parte comportamental. E você lendo aquilo e tendo uma avaliação mais prolongada desse paciente, dessa criança, você consegue firmar um diagnóstico muito melhor, mais fidedigno e que com certeza vai fazer a diferença na vida dessa família. Autodiagnóstico, isso tem sido, né, uma coisa muito recorrente, né? É uma coisa que as pessoas, né, têm difundido muito, né? Uma falsa informação do que se trata o autismo, né? Vamos dizer, uma conceituação errônea do que é o autismo, que traz também isso do aumento
do número, né, de diagnóstico, e as pessoas acabam, né, se intitulando, né, dizendo que são autistas, né, e aí abrem lá uma página na internet, né, e vão fazendo vídeos, se apresentando como autistas, né, isso é autodiagnóstico, e isso tem sido, né, uma coisa muito recorrente, né, é uma coisa que as pessoas, né, têm difundido muito, né, uma, uma, uma falsa informação do que se trata o autismo, né? Vamos dizer, uma conceituação errônea do que é o autismo, e que traz também isso do aumento do número, né, de diagnóstico, e as pessoas acabam, né, se intitulando, né, dizendo que são autistas, né, e aí abrem lá uma página na internet, né, e vão fazendo vídeos, se apresentando como autistas, né. Está chegando aqui no consultório muito essa questão do autodiagnóstico, né, por N questões, internet, TikTok, Instagram, grupo do WhatsApp, e pensa, será que tem ou não? Uma coisa que eu percebo, se tem ou não, procure um terapeuta, procure um profissional da área, né, para ajudar a identificar se realmente tem diagnóstico ou não tem esse diagnóstico. Porque se você está na dúvida, então é melhor procurar um especialista para te ajudar a compreender se tem ou não tem. Não tendo, né, aí vocês vão conversar sobre isso, né? Tendo, há uma possibilidade de você procurar uma ajuda, né, de um profissional especialista que vai contribuir bastante no seu processo, né, enquanto pessoa, desenvolvimento social, comunicação, dentre outras questões voltadas à qualidade de vida que vai ter a partir de um tratamento, um acompanhamento ali. Vem crescendo bastante essa demanda para adulto, e a maioria das vezes, quando chega adulto, chega porque o filho tem autismo, né? E aí, peraí, meu filho tem autismo, tem muitas características que eu vejo do meu filho que eu também tenho. E aí, a partir disso, procura a fazer uma avaliação mais completa, né? Para identificar se tem ou não. A maioria das vezes acaba tendo. E aí começa também um processo de autoconhecimento, né, desse pai, dessa família, porque começa a perceber, peraí, né, as dificuldades que eu tinha lá atrás, né, não era outras questões, era a questão do autismo, né, que aparecia, né, que eu tinha dificuldade. Então tem essas questões. Em relação à avaliação diagnóstica em adultos, é mais difícil de fazer, por N questões, né? Primeiro porque acaba nós terapeutas tendo pouca informação. O diagnóstico, né, voltado ao neurodesenvolvimento, né, é um diagnóstico que é mais lá na criança, né, porque a gente vai avaliar os marcos do desenvolvimento, como é que está isso, né, e quando chega na fase adulta, o adulto já não sabe essas informações. Os pais ou já faleceram ou também já não lembram dessas informações. Quando começou a andar, quando começou a falar, como é que era a interação social no colégio, né? Então essas informações acabam se perdendo. Se tinha movimentos repetitivos, como é que eram esses movimentos repetitivos. Então tudo isso ajuda a gente a coletar dados e informações. Uma coisa que eu faço bastante, né, dentro da avaliação com adultos, é investigar essa infância, né, que é essencial. Tem algumas avaliações, alguns protocolos que a gente utiliza, né, para avaliar adulto. O SRS-2 é um deles, onde a gente avalia esse adulto, né, todo o aspecto social dele. Então é um autorrelato, né, sobre, né, como ele interage, né, com a sociedade, como é que ele se vê. E também tem um outro protocolo, né, que a gente avalia os dois juntos, que é que uma pessoa, né, seja o pai, seja o companheiro, a companheira, que preenche, né, referente aos últimos 6 meses. Como é que é esse comportamento da pessoa? E aí junta esses dois relatórios ali e cruzam com as informações da DSM-5 e vê, né, se bate
questão da hipótese diagnóstica, se tem esse diagnóstico ou não, é interessante. A gente tem poucas ferramentas, poucos protocolos para avaliar adulto, né, no contexto da neuropsicologia. E a gente acaba voltando para o DSM-5, né, onde traz os critérios diagnósticos, que acaba sendo uma intervenção clínica, né, um diagnóstico clínico, uma observação clínica. Tem muito... Estava te falando sobre os protocolos. Tem o APTA, tem o MChat e o SRS-2 também, que ele é bastante utilizado. Mas são protocolos que ajudam a compreender. Tem ou não tem, e aí depois faz uma avaliação mais completa. Mas no adulto é algo mais difícil, né, porque faltam essas informações. Em relação ao diagnóstico, ao fechamento diagnóstico, eu continuo trabalhando pela detecção oportuna e intervenção oportuna. Recentemente eu recebi uma bebezinha de 7 semanas de nascida, de vida extrauterina. Eu só recebi essa bebezinha porque o pai foi meu analisante, porque há muito preconceito em relação a procurar uma ajuda profissional para um bebê, uma ajuda desse tipo, de um psicanalista, né, ou mesmo de um psiquiatra. A psiquiatria perinatal ela é muito pouco desenvolvida no Brasil. Então, recebi essa bebezinha, gostei muito de recebê-la, espero poder ajudar e acompanhar o desenvolvimento dela. Os pais, obviamente, estão suspeitando de fechamento autístico. Ela tem um pediatra que é uma pessoa muito bem informada e formada e que fez essa suspeição. Mas vamos acompanhar para ver. Então, eu considero importante a detecção oportuna e a intervenção oportuna, né? O atendimento de bebê é para ser feito do ponto de vista psíquico, porque não só pelo autismo, né? Porque um bebê pode ter muitos tipos de sofrimentos que ele vai manifestar no corpo, ele vai manifestar de modos que a gente tem que aprender a ler e que a gente pode fazer uma intervenção psicanalítica e ajudá-lo no tempo em que ele está se constituindo subjetivamente, né? Eu acredito nisso, eu faço esse trabalho há muitos anos, né? Tanto com bebês quanto com autistas, e acredito nisso. Mas, como tudo que a gente faz hoje tem uma divulgação muito rápida e dá margem a muito mal-entendido, o mal-entendido é para todos no campo da linguagem, mas a gente tem que ter muito cuidado, e mesmo com cuidado a gente não está livre do mal-entendido, né? Então, os pais, com o tempo, eles foram decorando a anamnese, né, do médico, e eles foram decorando os sinais e sintomas, de modo que eles hoje chegam no serviço da gente, já chegam com toda a anamnese na ponta da língua. E a anamnese é toda direcionada para um diagnóstico de autismo. Então a gente agora tem que ter uma atenção que é muito curiosa, e é sempre, que é a de não tomar como óbvio, aliás, para um psicanalista, nada é óbvio, quando uma mãe diz, por exemplo, ele tem seletividade alimentar. Bom, então me conta o dia inteiro dele de ontem, o que ele comeu da hora que acordou, da hora que dormiu, né? Por exemplo. E cada uma coisa tem que ser perguntada, porque ontem eu recebia um menininho pela primeira vez, que idade que tinha o meninozinho, não vou lembrar, não me lembro, talvez tivesse 3 anos e 9 meses, portanto tarde do nosso ponto de vista, e que já chegou com o diagnóstico de autismo, feito por uma pediatra na atenção básica. Ela ouviu uma vez, fez o diagnóstico, e a mãe saiu com esse diagnóstico, e quando chegou no serviço, nosso serviço, ela já chegou para confirmação do diagnóstico, né? E quando a gente diz que a gente não está vendo uma criança autista, é um problema muito grande, sobretudo quando a mãe já fez um caminho de obtenção de todos os direitos sociais da criança autista.
né? Então, isso é uma cascata de mal-entendidos que a gente está vivenciando, né? Veja, uma criança que tem um sofrimento psíquico, né, que não é em si fácil de diagnosticar, de qualquer tipo, seja um autismo ou não, o encaminhamento é para alguém que trabalha com saúde mental, né? Eu sou médica de formação e formo médicos. O neuropediatra, e trabalho pela formação em saúde mental dos médicos. A saúde mental está muito pouco presente, o paradigma médico não atende ao ensino da saúde mental. A saúde mental é lateral no ensino médico desde que eu me formei, e eu venho batendo nessa tecla. Mas hoje, ainda, né, um médico que se forma, quando ele se forma, ele viu muito pouco de saúde mental. Nada de saúde mental da infância, praticamente nada. Um neuropediatra, ele faz 5 anos a mais depois que ele se forma, quase uma outra faculdade de medicina, que são 6 anos, ele faz, né, a psiquiatria faz 3 anos de residência geral e mais 1 de residência de psiquiatria da infância. O neurologista faz 4 anos de residência em neurologia geral e 1 de neurologia pediátrica. Em nenhum desses anos, né, ele faz residência em pediatria primeiro e depois faz a neurologia, né? É isso, a residência em neurologia pediátrica. Enfim, em nenhum desses anos, até muito pouco tempo, ele via nada de saúde mental da infância. Há pouco tempo, a saúde mental entrou na residência da pediatria e que bom, mas está longe de ser suficiente. Então, um neuropediatra, quando ele se forma, a não ser que ele, por interesse próprio, vá buscar outros cursos, ele não está habilitado a trabalhar com saúde mental da infância. Porque ele não estudou isso. Ele estudou várias outras coisas, mas ele não estudou isso. Então não é nada contra os neuropediatras. Existem muitos neuropediatras muito bons em Brasília. Alguns são amigos, alguns são parceiros de trabalho. Mas eu tenho me batido nisso porque o DSM-5, ao colocar o autismo dentro dos TEA e como um transtorno do neurodesenvolvimento, fez um desserviço às famílias, porque elas agora têm um enviesamento que as leva a procurar por um neuropediatra e a chegar só depois, muito depois, num serviço, por exemplo, de saúde mental da infância, onde elas vão descobrir que existe o psiquiatra da infância e adolescência, que é quem trata desse tipo, na medicina, quem trata desse tipo de problema ou de questão. É complicado também, né? Isso está chegando, né? Isso tem aumentado muito, né? Tem aumentado muito. E assim, também é importante entender, né, que até pelo Ministério da Saúde, né, sempre foi preconizado, né, que os transtornos no campo da saúde mental sempre fossem diagnosticados por mais de um profissional de áreas diferentes, né? Então, assim, não é simples fazer um diagnóstico no campo da saúde mental. Não é algo simples, né? Então, é algo de muita responsabilidade, é algo muito complexo, né? Então, hoje preconiza-se que quanto mais profissionais, por isso que hoje a proposta para o atendimento na rede pública é que sejam por equipes interdisciplinares, né? Não seja apenas o diagnóstico feito por um profissional de saúde, né? E que possam esses profissionais, né, discutir o caso, construir o caso, uma proposta de intervenção devido à complexidade. Então fica difícil quando a gente escuta uma pessoa que simplesmente, né, leu uma informação e acha que tem um transtorno. Ou então, quando um pai diz que foi apenas um profissional, né, e esse profissional, em apenas uma consulta,
viu a criança apenas uma vez, já fecha um diagnóstico, né? Então, eu penso que no SUS, né, nós temos toda uma proposta terapêutica fundamentada, né, uma excelente intervenção, né, que é baseada nisso, né, numa intervenção interdisciplinar, né, possa ser construído projetos terapêuticos, né, devido realmente à complexidade que são os casos, né, do campo da saúde mental e principalmente saúde mental em crianças e adolescentes. Antigamente não existia tantos diagnósticos de autismo, né? Primeiro porque as pessoas não conheciam o autismo, né? As pessoas pensavam, ele tem uma timidez, né? Ele é diferente, ele é um pouco diferente, né? Ele é mais calado, né? Hoje em dia, né, a gente entende mais, as pessoas entendem mais sobre isso, elas leem mais, saem mais matérias nos jornais, né? E isso, ao mesmo tempo, é bom, porque a gente pode ajudar mais as pessoas, mas, por outro lado, isso pode ser um pouco perigoso, né? Principalmente na hora da gente dar um diagnóstico, né? Porque a gente precisa dar esse diagnóstico correto, a gente precisa preencher corretamente os critérios diagnósticos para que a gente não possa ter um diagnóstico precipitado e acabar né, dando um diagnóstico para uma pessoa que não tem o TEA. Um tempo atrás chegou uma paciente para mim, ela tem mais ou menos uns 28 anos e quem começou a identificar a questão da hipótese diagnóstica de autismo foi uma outra terapeuta dela. Ela faz acompanhamento, né, com 2 profissionais, que é com a musicoterapia e com a psicologia. E aí uma dessas profissionais identificaram que, peraí, tem alguns traços do autismo. E aí elas foram trabalhando isso em terapia. É muito comum autismo, né, autista nível 1, é muito comum autismo nível 1, apresentar na fase da adolescência, na fase adulta, algumas outras comorbidades, né, como depressão e ansiedade. Por quê? Porque durante a infância, né, não foi tratado ali de forma adequada e aí acaba trazendo, né, esse reflexo desses outros diagnósticos na fase da adolescência, na fase adulta. Estou falando quando o diagnóstico não foi dado ali na infância, né, não teve um acompanhamento terapêutico adequado e aí chega na fase adulta, tem essas outras comorbidades que têm esses conflitos, né, da pessoa, né, em relação às emoções, né, e gerir tudo isso. Então essa paciente ela chegou com essa demanda, né, e com essas comorbidades. Então crise de choro, limitações na interação social, comportamentos repetitivos. E isso, ela já está com 28 anos. E durante todo o processo, né, da vida dela, ninguém se atentou a essas necessidades, essas dificuldades que ela vinha manifestando. Então, a partir de da terapeuta dela, né, que estava tratando demandas da saúde mental, né, voltada à depressão, e que começou a investigar sobre a hipótese diagnóstica de autismo. E aí passou, né, foi encaminhada para mim para uma avaliação neuropsicológica, estava fazendo acompanhamento com o médico também, para identificar, né, sobre esses traços, sobre o diagnóstico, e acabou identificando o autismo, né? Acabou identificando o autismo e para ela, né, eu acredito que a maioria das vezes, quando a gente traz um diagnóstico para alguém, né, para um autista adulto, acaba se tornando um processo de autoconhecimento mesmo. Porque, nossa, então, quer dizer, uma coisa que eles falam, então quer dizer que eu não sou burro, né? Então quer dizer que essas dificuldades que eu enfrentei a vida toda, né, acadêmicas e rejeições e tudo mais, não é porque não é exatamente culpa minha, né? E aí vem muito isso,
que eles, nossa, então é a questão do autismo. Aí sim, e aí tem todo um processo de autoconhecimento. Peraí, o que está... começa a organizar e perceber algumas situações da vida, eles ficam mais tranquilos. E aprendem a lidar também com... né? Aprendem a lidar em relação à sociedade, a eles mesmos. Também é interessante ver esse processo, né, de autoconhecimento, né, deles. Para a psicanálise, o autismo, né, não é uma doença, como a psicose também não é, nem a neurose. A psicose, a neurose, a perversão são 3 estruturas, né? São 3 modos de funcionamento psíquico, né, para o Lacan. O autismo, né, é visto por alguns colegas psicanalistas lacanianos, portanto, de escola francesa, é visto como, né, uma 4ª estrutura, mas não para todos nós. Por exemplo, os grupos com os quais eu trabalho, mais do que um, né, inclusive na minha escola, né, de psicanálise até o momento, né, não consideram o autismo como uma 4ª estrutura, né? Consideram que não estão dadas as condições para se falar numa estrutura. Não vou detalhar, porque isso é um documentário para interesse público geral e não tão específico assim, né? Não é voltado para os psicanalistas. Então, a gente não considera que é uma estrutura, mas é um modo muito particular de funcionamento, né? A gente pode sim falar de um sujeito autista, não é um sujeito do inconsciente, é um sujeito da linguagem, como o bebê é um sujeito da linguagem, embora não seja ainda um sujeito do inconsciente, é um sujeito. Então, o autista, todos os autistas têm um modo muito particular de funcionar, que ao contrário do que se diz, hoje a psicanálise é muito atacada, isso é toda uma outra pauta, né? Mas ao contrário do que se diz, foi a psicanálise que nos últimos 20 anos tem estudado o funcionamento dos autistas. E muito baseado nas autobiografias dos autistas de alto rendimento. Não só nisso, mas também. Desde os anos 60 do século passado, foram muitos movimentos que cresceram. Um dos autistas de alto rendimento, os savants, né? Toda a movimentação das famílias de autistas, né? Movimentos dos próprios autistas, nada sobre nós sem nós, né? Com o que nós estamos de acordo. Então, hoje a gente sabe, por causa disso tudo, muito mais do funcionamento de uma pessoa autista, né? Há um modo particular de funcionamento do autista, que não se confunde com o do psicótico, do neurótico, do perverso, que é uma categoria só do adulto, né? É interessante, né? Ninguém antes dizia, eu sou psicótico. Você não vê ninguém querendo dizer, eu sou psicótico. Você vê alguém dizendo, né? Eu sou psicótico, esquizofrênico, né? Não. Por que dizer eu sou autista é diferente de dizer eu sou psicótico? Então, né, isso é uma questão para se pensar, né? Qual é a diferença que se tem aí nesses 2 diagnósticos, né? Por que eu sou autista, né, tem uma diferença ao ser dito do eu sou psicótico? Bom, isso é um ponto, né? Mas a questão que você está trazendo, né, que é a questão do atendimento público, né, numa rede, né, realmente, após a pandemia, nós temos observado um grande sofrimento no campo, aumento do sofrimento no campo da saúde mental. Né? Isso tanto na rede pública como em nossos consultórios, né? Saímos de um momento trágico na sociedade, né? No mundo. Saímos de um momento, né, de muito sofrimento. E eu acho que estamos vivendo consequências disso, né? Mas dizer que, né,
isso tudo que estamos vivendo tem um diagnóstico, tem um transtorno? Não sei, né? Se tudo que estamos sofrendo vai gerar um transtorno mental. O que vai gerar e está gerando é sofrimento. É o mal-estar da civilização, podemos dizer assim, né? No momento pós-pandêmico. É o mal-estar geral da civilização, né? E vai trazer transtorno, vai trazer sofrimento. E nós, enquanto profissionais da saúde, e principalmente, né, eu me coloco nesse lugar de profissionais no campo da saúde pública, recebendo essas crianças, temos observado que tem aumentado, sim, o número de crianças, o número de famílias precisando de ajuda, e aí, de escuta, né? E aí é um desafio enorme, né, de como suprir. Eu penso, e um pouco do que nós temos feito aqui no Distrito Federal, é trabalhar um pouco mais com a capacitação de profissionais, ampliando, né, pensando numa clínica mais ampla de escuta desses sujeitos. Então, hoje, o que nós pensamos no campo da saúde mental pública é uma clínica que se chama Clínica da Atenção Psicossocial, que é uma clínica que é feita com profissionais de diversas áreas do campo da saúde. Ela tem muito embasamento teórico da psicanálise, né? A psicanálise ajudou bastante a construir a Clínica da Atenção Psicossocial, mas ela não é feita apenas por psicanalistas, né? Ela é feita por conceitos baseados na ética, na escuta qualificada, no acolhimento, na construção de projetos terapêuticos interdisciplinares. Eu penso que esse é um dos caminhos que tem se construído, que vem desde a reforma psiquiátrica, né? Isso não é uma novidade, mas que vem desde a reforma psiquiátrica brasileira, né? De se pensar a saúde mental, né, de uma maneira mais ampla, menos medicalizante, menos patologizante do sujeito, pensando na estrutura social, por exemplo, pensando em atendimentos territorializados, cuidado compartilhado, né, com uma rede de saúde, né, mais ampla, atenção básica, atenção especializada, atenção terciária. É assim que se pensa o SUS, né? Mas para isso precisamos o quê? De um SUS fortalecido, profissionais capacitados, com formação para isso, e principalmente com crianças, né, profissionais que tenham uma especialização específica. Por quê? Porque atender crianças, uma das maiores questões é o quê? É uma escuta dessas famílias. É um trabalho conjunto com essas famílias. Seja lá no SUS, seja no consultório particular. E é isso que a psicanálise nos ensinou desde sempre. É pensar o lugar dessa criança nessa família, nesse casal parental, na relação com essa mãe, né? É assim que a psicanálise propõe a escuta da criança e a compreensão desse sujeito dentro dessa estrutura familiar. E é assim que a gente traz também para a rede pública. Pensar essa criança não isolada, não com um diagnóstico que vem. Na rede pública, a gente pensa até de uma maneira, né, muito ampla, né? É pensar essa criança dentro dessa família, dentro dessa escola, muitas crianças em contexto judicializado, abrigado, né? Em toda essa realidade, né? Então, assim, os desafios são enormes. A proposta existe da Clínica da Atenção Psicossocial. A reforma psiquiátrica brasileira foi feita há anos. É colocar o carro para andar, né? Ele já está pronto, é abastecê-lo e colocar ele para andar e atendermos, né, a população brasileira, principalmente nossas crianças, né?
e adolescentes. Esse público que eu acho primordial, né, de nós estarmos aí focando com políticas públicas, né, colocarmos em prática essas políticas, né, porque é atendendo esse público que nós vamos ver, né, uma sociedade, vamos ter uma sociedade mais fortalecida, né? A gente precisa diagnosticar com mais tranquilidade e não apressadamente. Eu não falo contra o diagnóstico ele é necessário, ele é um processo, ele é necessário ao trabalho do psiquiatra e também é necessário ao trabalho do psicanalista. Eu falo de psiquiatria e psicanálise porque são duas áreas minhas diretas de formação e atuação. Então, o diagnóstico, o psicanalista ele trabalha com hipóteses diagnósticas todo o tempo, ele parte de hipóteses diagnósticas que vão ser confirmadas ou infirmadas no trabalho pelo analisante, pelos efeitos sobre o analisante, das intervenções que ele faz, baseado nas hipóteses que ele coloca. Então, não há nada contra o diagnóstico, mas sim contra o diagnóstico feito de modo apressado, o fechamento diagnóstico em criança, eu já disse por quê, né, pelos efeitos de profecia autorrealizável que engendra, assim como não há nada contra a medicação, o uso de medicamento. Mas o uso de medicamento, que não vem ao caso agora aqui, mas só aproveitando para falar, né? Então vamos aprender a medicar direito e fazer isso de maneira correta e oportuna, e vamos usar as palavras, né, com o nome que elas têm, né? Os remédios todos, os psicofármacos todos, eles não tratam no sentido de cura, de extirpar uma causa que não existe determinada ainda hoje em relação a nenhum, né, transtorno mental, como ele é chamado na psiquiatria a partir dos DSM-3 para cá. Então, não existe organicidade comprovada de nenhum transtorno mental. Não é desconhecimento de pesquisa das neurociências, nem pesquisas genéticas. É claro que o meu conhecimento dessas pesquisas ele é limitado, porque a gente não pode, né, se formar nem se informar sobre tudo. Ninguém sabe tudo. Então, o diagnóstico na psicanálise é muito diferente do diagnóstico na psiquiatria. Maioritariamente, quando a gente fala de diagnóstico, as escolas estão falando, induzindo as famílias a pensar em diagnóstico, não é função da escola. Quando um psicólogo fala em diagnóstico, quando na saúde, um nutricionista, todo mundo numa equipe multidisciplinar fala em diagnóstico, está falando do diagnóstico psiquiátrico, não está falando do psicanalítico. E esse diagnóstico psiquiátrico, hoje, quando uma pessoa faz uma afirmação, ela está usando o DSM-5. Ela tem que saber o contexto. Ela está falando de categoria criada em 2013, quer dizer, há 10 anos atrás. E as categorias nas classificações são móveis. E quando a gente afirma um diagnóstico na infância, a gente não pode ser leviano, porque a gente está comprometendo todo um caminho de uma criança. Então, é preocupante a situação que a gente atravessa. A gente precisa do diagnóstico dentro de um contexto de tratamento, para que a gente saiba por onde vai. Porque não dá no mesmo tratar uma criança autista, uma criança que é psicótica, uma criança que é neurótica. O tratamento, a direção de tratamento para um psicanalista, ela difere. E mesmo para um psiquiatra, difere também, em que pese a psicofarmacologia que a gente tem hoje, que bom que ela existe, desde os anos 50 do século passado, mas é uma psicofarmacologia que é toda sintomática. Ela não trata causa, ela trata sintoma, e que bom que ela existe. Mas a gente tem que dizer com os nomes certos as coisas. O que é pesquisa tem que ter nome de pesquisa, não é? O que é remédio que trata sintoma tem que ter nome de remédio que trata sintoma. E não tem problema, porque na medicina a maior parte dos medicamentos tratam sintoma, e que bom que eles existem, né? A gente tem que usar os nomes corretos. E um psicanalista falar em termos psicanalíticos de tudo isso, não é porque ele está por fora das pesquisas. É porque a psicanálise é um corpo próprio de conhecimento. E o que é estranho é que você vá fazer a defesa da psicanálise utilizando um outro corpo de conhecimento que não é o da psicanálise. A psicanálise tem um modus próprio de pensar, de trabalhar uma ética própria, não é? E
Eu, que sou psiquiatra de formação, que sou médica de formação, me formei, né, em escola clássica, né, na Federal do Rio de Janeiro, e que gosto muito de ter como base da minha formação a formação médica. Eu sou psicanalista há muitos anos, e a psicanálise é o que pauta, né, o meu trabalho teórico e clínico já de muitos anos. Então, é a partir dela que eu falo, que eu pesquiso, né, e que eu penso todas essas categorias, né, e me movo nessas discussões que eu quis abarcar um pouquinho, com certeza deixando coisas de fora, porque, como eu disse, ninguém diz tudo, as palavras não podem tudo, né? Nem que a gente fique um dia inteiro falando, a gente vai falar de tudo.